até esqueci de falar com vocês na abertura, que vem novidades aí, já tem novidades contratadas pela TV Diário. Vem coisa nova aí, tá, gente? E vem coisa boa. Aliás, os candidatos a prefeito serão também, aí sim, é uma entrevista, né? Fazer um podcast com o nosso Anderson Duarte. O Anderson vai fazer podcast com os 5 candidatos a prefeito. Eu perguntei para ele, Anderson, você vai fazer podcast com os prefeitos por quê? Não, porque vice não serve para nada. Mônica Medrado. Confesso para você, já falei aqui durante essa semana toda que eu não a conheço, né? Estou conhecendo hoje, é um prazer tê-la aqui no programa. Que possa vir outras vezes. Com certeza. Porque a gente precisa da mulher brigando pela mulher. Mas aí eu vou direto a você. Quem é você? Bom, antes de mais nada, eu queria parabenizá-lo, né, por essa iniciativa muito boa, muito oportuna. Muito obrigado. De chamar os candidatos, os vices, os titulares, enfim. Isso é muito bom para a conscientização política da sociedade, né? da cidade de Teresópolis. E agradecer realmente de você ter feito esse convite e eu estar aqui podendo ter essa oportunidade de me apresentar. Então, Mônica Medrado, né? Eu sou funcionária pública federal aposentada, né? Já tenho muitos anos, eu ingressei no serviço público na década de 80 e foram cerca de 40 anos, né? Então, a minha vida toda foi realmente trabalhando no serviço público, com a administração pública. Passei por vários órgãos dentro da administração pública, entrei pela cultura, mas tive a oportunidade de conhecer outros órgãos também, né? Tive experiência também de ser cedida ao município do Rio de Janeiro. Sim, eu vivi a vida inteira, nasci no Rio de Janeiro, sou carioca da Gema, tenho 3 filhos já crescidos e 5 netos. Como é que chegou a Teresópolis? Cheguei a Teresópolis porque eu vivi a minha vida inteira no Rio de Janeiro. A cidade realmente é uma cidade muito linda, que tem realmente muitos atrativos, mas é uma cidade muito violenta. E eu, no final, alguns anos, eu digo mais ou menos uns 5 anos antes de me aposentar, eu queria sair do Rio de Janeiro. Meus filhos já estão criados, moram sozinhos, enfim, são casados. E eu queria ter uma vida mais tranquila, mais segura. E eu adoro frio também. Então, de todas as opções que me apresentaram, eu achei que também Teresópolis ela é muito central. Eu tenho filha que mora no Rio de Janeiro, tenho um filho que mora em Nova Friburgo e tenho uma outra filha mais velha que mora em São José dos Campos. E eu achei que no Rio de Janeiro eu estava assim, meio a mediatriz, próximo de Friburgo, próximo do Rio. Meus amigos, né, são todos do Rio de Janeiro. Eu realmente, quando eu cheguei aqui, mais ou menos há uns 8 anos, né, porque eu vim depois de aposentada, né, e deixei tudo no Rio de Janeiro, né? A minha vida, tudo que eu construí ao longo de 60, porque quando eu vim para cá, eu estava na faixa dos 60. E vim para uma cidade menor, uma cidade com uma outra qualidade de vida, com uma cultura diferente, né? Muito mais, as pessoas são muito mais próximas, né? Eu me senti muito, desde que eu cheguei aqui. O que mais me impressiona é essa sensação de segurança, de eu poder caminhar nas ruas, me sentir mais segura. Então, foi por isso que eu vim para cá, para Teresópolis. E as amizades, você fez? Olha, eu custei um pouco para fazer amizades, né? Até porque eu sou divorciada, né? Então, sempre existe, não que existe um preconceito explícito, mas quando você é sozinha, às vezes, você limita um pouco, dependendo do lugar onde você está morando. Então, foi você que limitou? Pode ser. Porque Teresópolis recebe assim de uma maneira... Pode ser. As pessoas que vêm morar em Teresópolis, e está subindo muita gente... Muito carioca. Está vindo muita gente para cá, inclusive de um padrão, de alto padrão, que é como os corretores de imóveis falam, né? É um público novo que Teresópolis está recebendo, o pessoal de alto padrão. Estão subindo 2 torres lá no alto, enfim, uma série de edifícios e casas sendo construídas para alto padrão, é um dinheiro novo chegando. Mas as pessoas falam que Teresópolis recebe muito bem.
Os comandantes de polícia que vêm para cá, que troca, né? Eles quando vão embora já deixam uma casa aqui. Os delegados também. Todo mundo gosta muito Isso é de muito Teresópolis. bom. Teresópolis recebe muito bem. Isso é uma característica nossa. Se você parar na rua e perguntar onde é que fica, vão parar 2, 3 pessoas e falam, olha, você vai por aqui. As pessoas cumprimentam você de bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, inclusive, Hélio, eu demorei, acho que uns 6, 8 meses para sair do fuso horário do Rio de Janeiro. E quando eu digo sair do fuso horário do Rio de Janeiro, é toda a neurose que envolve você andar com bolsa embaixo do braço e olhar para quem está ao lado de você, saber se tem uma sombra. Essa paranoia de cidade grande, uma cidade violenta como o Rio de Janeiro, eu acho que eu demorei uns 6 a 8 meses para... Mônica, desliga, agora você está num outro lugar. Aqui é outra configuração em termos de segurança, de tranquilidade e essa sensação de acolhimento. Você mora em qual bairro? Eu moro no Alto. Mora no Alto. Isso, desde que eu cheguei eu moro no Alto. Mora bem, o Alto é muito bom. Eu que o diga, né? O Alto, vamos começar pelo Alto, batendo Vamos, papo? claro. Você já entrou para a política, candidata a vice-prefeito. Eu Isso. brinquei, vice-prefeito não faz nada. Você pretende fazer o quê como vice-prefeita? Porque quem manda é o prefeito. Olha, é claro que o prefeito é o titular, né, da chapa. É ele que é o responsável, realmente, digamos assim, pela gestão, em última análise, que ele vai imprimir ao longo dos 4 anos. Mas o vice-prefeito, além de substituir, sim, na ausência dele, ele trabalha, sobretudo e muito, na presença dele. Porque eu e o Bake, a gente tem uma sintonia, e olha que a gente... o Bake está aqui com a gente também, tá? O Bake veio, está aqui assistindo a gente, está aqui junto. Nós nos conta dela. Nós nos conhecemos há muito pouco tempo, mas a gente tem uma sintonia. E a gente, na verdade, nós estamos candidatos, mas não como 2 pessoas individualmente. A gente está representando 2 federações importantes da ala da esquerda, né, progressista, e, além das federações que estão envolvidas, no caso o PT com o PV e o PSOL com a Rede, nós estamos formando uma coligação. Então, eu representando a Federação PT-PV e ele representando a Federação PSOL. Então, essa coligação é um fato inédito na história de Teresópolis. Em termos de política, a gente conseguir fazer essa união. Então, assim, nós vamos caminhar juntos, porque há muito mais sintonia do que diferenças. Ô, Mônica, estou precisando entrar no papo sobre Teresópolis com você, mas você está me dando argumentos, eu vou embora. Eu gosto de conversar. Você falou aí da coligação de esquerda, né, que é a federação é PSOL e... PSOL e Rede é uma federação. PSOL. Não, uma PT federação. e PV é outra federação. Então, e nós formamos uma coligação. Então, é uma coligação, uma federação de esquerda. Teresópolis, tradicionalmente, é um município que nunca foi de votar em esquerda. Nunca, a esquerda ela não consegue crescer em Teresópolis. Você está sentindo isso nas ruas? Eu sinto isso, de um modo geral, nos municípios, quer dizer, nas cidades de porte pequeno, porte médio, ainda há uma certa, digamos assim, resistência ao novo, né? Aquilo que, na verdade, os municípios ainda não viveram. Na verdade, você ser de esquerda é porque nós temos, né, nós como representantes da esquerda, de uma ala progressista, a gente está querendo, na verdade, criar outros parâmetros, né, outras prioridades para governar a cidade. E, no nosso caso, o mais importante é que toda a população, a maioria da população, ela seja atendida. Então, nós vamos governar para todos, mas tendo em vista a importância de a gente atender as pessoas que são mais vulneráveis, situação social, econômica com mais problemas, comunidades mais carentes, porque esse é a nossa, digamos assim, prioridade em todos os sentidos, né? Cuidar de quem realmente precisa. E Teresópolis, por exemplo, qual é a média de salário de Teresópolis? 2 salários? Pelo menos, segundo o último censo do IBGE, está nesse nível, 2 salários. Se a média de salário de Teresópolis são 2 salários mínimos, significa que a gente tem que atender prioritariamente essas pessoas, né? E dessas pessoas que ganham
2 salários mínimos? Será que todas estão são assalariadas, estão na formalidade? Como é que estão as condições de vida dela? Então, eu acho que a gente tem que governar para a população que realmente trabalha e que dá como é que se diz? Faz o desenvolvimento da cidade e pensar no bem-estar. Eu queria, inclusive, falar com você, antes de você fazer assim, algumas perguntas relativas a propostas, às áreas, saúde, alimentação, enfim, a área que você, educação. Eu acho o seguinte, quer dizer, é a convicção que eu tenho, também da minha experiência de militância, né, que, digamos assim, eu sou uma das fundadoras do PT, não fundadora no sentido oficial, mas eu entrei para o partido realmente na década de 80, e sempre atuei, sobretudo, dentro do meu local de trabalho. Então, e a minha experiência de administração pública me diz o seguinte: a gente, para governar uma cidade, porque a cidade é onde tudo acontece. Qualquer política pública, federal, estadual, não importa, ela pode ser até, digamos assim, concebida, estruturada num plano maior, mas a execução dela é na cidade. Então, é a cidade que é a ponta de tudo. É onde as pessoas vivem, né? É onde as pessoas vivenciam os seus problemas. Então, é importante que a gente tenha essa noção de que é na cidade, no dia a dia, que a gente vai ter realmente contato com o que a gente quer, os problemas e o que a gente quer realmente de melhor. Então, vamos falar da cidade. Então, vamos lá. Então, olha só, uma coisa que eu acho muito importante. A gente precisa ter, em qualquer perspectiva, né, de proposta de governo, ter um grande planejamento municipal. Eu acho que a gente não deve realizar as coisas de forma no varejo, sabe? Eu vou consertar a ponte ali, vou iluminar ali naquela rua, vou trazer isso aqui. Eu acho que a gente tem que ter uma visão macro estratégica. Então, ter um planejamento municipal é de fundamental importância. De fundamental importância. Ah, mas esse planejamento municipal está meio etéreo, Mônica. O que é isso? Ele, na verdade, é o somatório de vários planos setoriais, que vão desde um plano municipal de segurança alimentar e nutricional, um plano municipal de cultura, de educação, até o plano diretor. Você tem falado muito em mobilidade urbana, né, nas suas entrevistas. Então, Teresópolis tem um plano diretor que se eu não me engano, 2006, enfim, já tem quase 20 anos. Né? Uhum. Quase 20 anos. Será que ele sofreu revisões? Será que ele foi... Então, o que acontece? Se a gente não tem um plano diretor que estabeleça normas, padrões de organização da cidade, não adianta eu querer botar uma ponte ali, consertar o trânsito, reparar o trânsito numa rua, numa coisa, se eu não tenho uma visão do todo. Então, o plano diretor é fundamental. Então, eu acho que, assim, e esse plano diretor ele tem que, obviamente, vir precedido de um diagnóstico, né, real, quer dizer, com base em censos e tudo, mas um diagnóstico real com informações atualizadas de como estão os desafios dentro da cidade. Né? E, a partir, então, desse planejamento, da construção desses planos, você, então, paralelamente, você vai, então, imprimindo, aí sim, a sua marca de uma equipe progressista, né, de governo, que é o quê? A montagem desses planos, a confecção desses planos, ele tem que ter condição sine qua non, a participação da população. E é por isso que é tão importante a gente ter uma estruturação de governança onde a gente preveja, em todas as áreas fundamentais da cidade, conselhos municipais, onde a sociedade civil organizada vai estar representada. Esses conselhos seriam feitos aonde? Como? Em todas as partes da cidade? Então, os conselhos, por exemplo, você pode ter, na questão da agricultura familiar, você pode ter um conselho, né, formado por representantes do governo, das secretarias que estão envolvidas com a questão. Você ouviu esse sinal? Vi. Ouviu? Mandaram você ficar quieta. Jura? Ah, então tá bom. É porque é o comercial.
Está na hora do comercial. Mas eu quero saber, eu preciso ir mais diretamente ao foco do problema. É porque era importante eu te dar essa questão estratégica. O plano diretor, mas eu acho excelente, não, tem que ser feito. Tem que ser Nada feito. é sem o plano diretor. Exato. Mas eu preciso ir mais direto, eu preciso falar um pouco de mobilidade urbana. Porque se nós temos o bairro do Alto, por exemplo, onde você conhece bem, que estão subindo agora 2 shoppings, um supermercado até diferente do que a gente tem até agora, do que a gente conhece, 2 torres de alto padrão, são pessoas novas vindo morar em Teresópolis, mais 4 ou 5 edifícios sendo construídos também lá no alto, de médio padrão para cima. O que a gente vai oferecer, o que tem que mudar para a gente oferecer a essas pessoas que estão vindo para cá? Mas e as que já estão aqui? Você vai me responder isso na volta, porque já me chamaram para o comercial, a gente está indo para o comercial. Em Araras você tem o posto Santo Estevão, combustível de qualidade no posto ecologicamente correto, hein? Atenção, por que eu falo ecologicamente correto? A água suja, ela não vai para o esgoto, ela é tratada. Aliás, não vai para a galeria de águas pluviais. Galeria não, Manilhas, que lá não tem galeria. De águas pluviais, recebe a água do posto Santo Estevão. Só que essa água é tratada. O posto ecologicamente correto, em Araras, a gente volta já.